capítulo 12. Vamos ler o 7, o versículo 7 em diante. Os que achou, diga: Deus vai falar forte comigo. Quem não achou, diga: espera que Ele vai falar comigo também. Eu espero, sim, em nome de Jesus. Estou vendo gente folhear. Nós aguardamos. 1 Coríntios, capítulo 12, e no seu versículo 7. Seja Deus louvado para todo o sempre. Você achou? Diga amém? Amém. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dado o quê? Sabedoria, e o outro pelo mesmo? Palavra da ciência, e o outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro o quê? E o outro o dom de discernir. Discernir o quê, irmão? E a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um. Fogo está aceso, irmão. Glória a Deus que fez o céu e a terra. Gratidão. Lhe pedimos que o seu Espírito fale conosco aquilo que precisamos ouvir. Seja dissipado toda força negativa, no nome de Jesus. Digo amém. Poder sentar, meus irmãos. Preste bastante atenção. Não saia do seu lugar. Não se locomovam, por gentileza. É bem verdade que nós tivemos umas 2 semanas já falando acerca dos dons espirituais aqui no ministério. Em contrapartida, nós também tivemos a ciência do que de fato é as interpretações da repartições de Deus sobre a igreja de Coríntios, que de fato não era uma igreja lá essas coisas. Sabemos também historicamente que ela recebeu esses novos dons, mas depois teve uma decaída muito grave. Talvez a gente vai falar sobre isso ao decorrer do tempo, que, na minha opinião, como eu leio a Bíblia, eu sei que é um medo que eu vejo em algumas igrejas que de fato eu assumo como líder abaixo da divindade. É a mudança do povo que faz com que as coisas se percam. Então a gente percebeu aqui que na prepotência da grande revelação, Deus falou acerca dos dons espirituais do ministério e das operações, compreende? Da parte de Deus em nossos corações, quando se diz respeito às tarefas de Deus repartida ao povo santo. É o interesse de Deus conceder dons ao seu povo. Dons é pérolas. Dons de Deus é algo que vai nos capacitar. E nunca esqueça disso, deixar escrita que os dons é para edificação. Não é para escândalo, entendeu, irmão? Não é para trazer alvoroço na igreja, é para edificar a igreja. Quando você vê alvoroço, você tem que logo repreender, que aí não vem do Espírito, entende? O dons é para edificar, consolar e exortar a igreja. Bendito seja Deus, sua palavra dura para sempre. Então nós precisamos sair de um sistema para recebermos os dons espirituais e entender todo o bojo dessas 3 aulas, se eu não estou lembrado da minha memória, falando sobre os dons, essa mensagem. Nós precisamos sair desse sistema que nos prende diariamente. Todos nós estamos detidos em algumas ocasiões que eu vou citar aqui. São sistemas que prendem a gente. E o interessante é que algumas pessoas cristãs, talvez estejam aqui, essa pessoa, ele consegue acordar 3 da manhã, 4 da manhã para ir ao trabalho. Não tem cansaço, não tem chuva, não tem tempestade, não tem trovoada, não há nada que impeça.
A pessoa sai ali, debaixo de chuva, vai ao seu trabalho. Sabe que nós temos os deveres esses de cuidar dos nossos filhos. E isso tudo faz parte do sistema que eu quero falar aqui. E esses são sistemas que de fato nos prende ou nos rodeia de tal forma que a gente fica sem saber o que vai fazer. Acordamos nesse horário, vai ao trabalho, fica lá no trabalho 8 horas de trabalho. Algumas pessoas trabalham em pé, outras trabalham sentadas, outros trabalham locomovendo para lá e para cá. É uma correria a vida do cristão aqui na terra. Como se não bastasse, tem os filhos para cuidar, tem a esposa para cuidar, para quem é casado, tem o exercício que tem que fazer, certa manutenção de casa, quem tem carro, a manutenção do carro, e lá vai, etc. De situações que eu estou falando acerca de sistema que prende a gente. Dentro de tudo isso, saber que tem um remédio, tem exame, são tantas coisas que estão nos rodeando e nos prendendo. Automaticamente falando sobre isso, nós sabemos que quando chega exatamente lá depois de 12 horas de correria, ou de 8 horas ou mais do que isso de correria, sobressai talvez uma palavra lá no fundo do seu coração. Talvez indo para casa, ou quando você chega em casa, sempre vem aquela palavra lá no fundo do seu coração: hoje tem culto. E quando a gente lembra de tudo isso, preste bastante atenção que hoje, vou tentar, irmão, fechar a mensagem, mas eu fazendo de acordo com o Espírito Santo permitir. Quando a gente percebe que depois de tudo isso que a gente fez no sistema, certo? Dentro do vocabulário Egito, tudo isso para nós, tudo isso para o nosso bel prazer, nossas próprias vontades. Aquela palavra está dizendo no meu coração, no seu coração: hoje tem culto. E aí você, quando chega em casa, tem outro sistema, que é cuidar das coisas de casa. Algumas pessoas vai lavar, vai passar, vai ajeitar comida para amanhã, o trabalho do esposo, aquela coisa toda, recorrigir o dever da criança, é tanta coisa. E lá no fundo do seu coração diz assim: ó, chegou a hora do culto. E muitas das vezes a gente fala assim: ó, não vamos para o culto hoje. Para o culto hoje eu não vou. O sistema muitas das vezes tem sido vencedor para nossas vidas. Repare que isso tem acontecido de forma tão augusta. E quando muitas das vezes a gente vem para o culto, a gente chega no culto e aí a gente deixa que o cansaço pega a gente quando a gente senta no banco. Não tem vontade de orar, não tem vontade de clamar, não tem vontade de fazer absolutamente nada. Nada. E a ideia é que finalize logo o horário, porque eu preciso ir para casa e o pregador está trabalhando a minha ida para casa, porque já passou de 9 horas. Eu preciso ir para casa porque amanhã eu tenho que trabalhar. Se lá se foi a vontade de sentir Deus, lá se foi a vontade de servir a Deus piamente. E isso vem uma pergunta: como serão os nossos dias depois de hoje? Uma mensagem que antecede é uma campanha de 9 semanas, que vai exigir de você que você quebre todos os protocolos que o embaraça para você servir a Deus piamente, porque só é 2 horas para Deus. Para o homem você não tem cansaço, mas para o culto tem cansaço. Para o homem você faz e acontece. Você mostra que você está ali com dor, mas você vai. Mas para o culto você já demonstra que você está sem exercício, sem força, sem vontade, sem desejo. Dons espirituais, irmãos, se requer de mim vontades, desejo, querer, buscar. É por isso que nós estamos nessa campanha. E obviamente o tema da campanha pela lateral você percebe: varrendo a casa, fechando as brechas. O chamado levanta-te, ou esforça-te. Existe a questão, 2 tipos de esforçar-te: o esforça-te, Deus esforçando, e o esforça-te tu. Aleluia, aleluia, glória. E glória ao nome de Jesus. É por isso que às vezes: Senhor, me ajuda, Senhor, me esforça-te. Jesus, esforça-te, ó tu, ou levanta-te, ó tu que dorme, ou desperta, ó tu que dorme.
Já pensou? Se tudo fosse Deus para despertar, se tudo fosse Deus para levantar, se tudo fosse Deus para acordar, por exemplo, Deus vai me despertar para eu ler a Bíblia? Deus tem que ler a Bíblia por mim? Deus vai ter que jejuar por mim? Deus vai ter que orar por mim? Deus vai ter que jejuar por mim? Isso aí tem que ser de mim, não é de Deus. Eu tenho que querer, assim como eu como, como eu bebo, como se assacede das coisas boas, me visto. O mundo espiritual também é a mesma coisa. Afinal de contas, temos quase 7 minutos que começou a mensagem. Qual é o lado que você já começou a se corrigir? Qual é o lado que você deu a entender que essas 3 mensagens que agora eu estou simplesmente parafraseando para entendermos o bojo de todos os dons espirituais? Qual é o lado que você já está pronto, entendido assim, Senhor, esse lado eu já me corrigi? Ou simplesmente, você está ouvindo aí, só é simplesmente um ouvinte. É um bom ouvinte, mas para fazer, só faço se for para o meu bel prazer. Se para o meu cabelo ficar bom, se minha pele, se esse creme aí serve para ficar boa a minha pele, eu vou usar. Mas essa mensagem que é bom para os meus ossos, eu quero repudiar. Meu Deus. O Espírito Santo essa noite vai despertar algo muito forte aqui. Olhe para o seu irmão aqui, talvez pela última vez, nessa questão de olhar. Olhe para ele e diga assim, ó, quando Deus falar com você, vê se movimenta. Agora sim, vamos ver a Bíblia. Olha para cá, disposição para tudo. O pior não é isso, é que nós estamos fazendo para Jesus. Minha amiga Rose, nós estamos fazendo para Jesus. Aleluia. Como deveria ser o culto depois de 7 minutos de mensagem? Aleluia. Do Deus que fez o céu e a terra falando contigo. Como deveria ser a expressão de um povo nesse momento para com o seu Criador? Ei, presença está aqui. A presença está aqui, irmão. Você sabia, vocês aprenderam isso aqui, que o movimento da sua expressão no culto renova as suas forças para o dia da manhã. Aleluia. Glória a Deus. E o teu corpo está te empurrando para ir para casa, porque sabe que chegar em casa já tomar um banho, vai comer alguma coisa e depois vai deitar, porque sabe que amanhã é trabalho. E a mente está dizendo, você está precisando pagar a tua dívida. Você tem que ter um carro para pagar, tem tua casa, olha, vai vencer amanhã. Olha aí, o recibo chegou. E hoje agora, o que chegou de cobrança para você? Ai, Luiz, celebe. O que o Espírito Santo está cobrando de você aqui hoje? Nasce, li, recolhe. Aleluia, meu Deus. Estou sentindo a graça de Deus aqui. Você prefere ser cobrado agora ou cobrado depois? Qual dos dois? Pergunte o Espírito. Responda o Espírito Santo. Você quer ser cobrado agora ou quer ser cobrado depois? Essa lá. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja. Para isso tem que ter os dons. Aleluia, Deus. Porque é uma capacitação. Ô, gente, nós não conseguimos chegar até o final da nossa jornada espiritual sem ter força, ou seja, sem a presença desse divino aqui, sem a manifestação do Espírito Santo. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Um dá aleluia e o outro dá o quê? Está entendendo? Você tem que fazer alguma coisa. Aleluia. Você não pode ficar igual. Não estou falando, estou ministrando, tá? Eu não entrei na mensagem ainda. Estou trazendo um sumário. Você não pode ficar igual um manequim, esperando alguém vestir uma roupa para demonstrar ao público que roupa é que tem naquela loja. Você não pode ficar um manequim todo dia verde, aquele manequim só tem verde. Aí no outro dia azul, no outro dia preto. Repare para você ver. Verdade, Deus.
O Espírito Santo precisa mover em você urgente. Fica esperando o pregador, quem vai cantar, quem vai pregar, não. Se movimente. Glória a Deus. Aleluia. Ah, mas eu não tô cheio desse negócio de eu tô, já acabou, irmão. Aleluia. Não é negócio de eu quero agora, eu quero. Muda esse cardápio. Louvado seja Aborrecianta. Oh, glória. Aí vê Deus usando um vaso, fica ali, meu Deus do céu, e dá glória a Deus. Mas depois o fogo apaga. Tem gente que entra e quando abre esse portão aí, eu na tua igreja, já acabou tudo. Entrou no carro, no ônibus, no Uber, acabou tudo. Já esqueceu como era. São ouvintes. Aí entra o primeiro tópico para você que está anotando desde a semana passada. Ao receber dons espirituais, olha para cá, irmão, é muito sério. Ainda bem que, graças a Deus, parece que Deus é tão maravilhoso que foi o tempo de Santa Ceia. E obviamente tem um período de quantidade sempre augusta na Santa Ceia para a gente finalizar esse tempo. É muito interessante por esses últimos dias que nós estamos vivendo, para nós que estamos buscando os dons, porque as ofertas parecidas ser dom é devassaladora. Parece, mas não é. Primeira coisa que você precisa notar é que os dons espirituais na igreja deve ter equilíbrio. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou esperar você dar glória a Deus para eu continuar. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Porque as emoções, gente, eu vou tentar ser um pouco rápido. Louvado seja Deus. As emoções, na hora que Deus está usando você, Deus está usando você nos dons, seja na operação, no ministério que é serviço, ou seja nos dons repartidos, dado, a emoção pode ficar na frente da operação dos dons. E aí você vai perder o equilíbrio. Os dons espirituais na igreja é igual entrar no mar. Por mais que você saiba nadar, você não atravessa de mar a mar. Você não sai daqui até o Japão nadando. É limites. E quando tem maratona, tem um barco do lado. Porque se aquele rapaz se sentir mal, tu vai lá e resgata. Sabe nadar, mas está acompanhado. Eu estou sentindo assim algo diferente aqui hoje. Eu acho que Deus vai começar a derramar dons hoje aqui. Agora seja ouvinte, né? Graças a Deus o povo aqui é bem atencioso. Minha igreja aqui tem um discernimento abençoado. Você consegue perceber como Deus está falando. E esse equilíbrio, por exemplo, eu não sei nadar. É claro que eu não sei. Obviamente alguém aqui também não sabe. A gente está na praia. Existe aqui a areia, a praia, obviamente, e existe o mar. Praia e mar. Contexto de praia, vice-versa. Quando você entra na água, isso aqui é dons espirituais. Você precisa ter um equilíbrio. Você sabe até onde você pode ir. Você já entendeu? Essa parábola aqui, você já entendeu tudo. Aleluia. Você sabe até onde você pode ir. Aleluia. Você não fica afoito. Você espera o momento certo. Você consegue fazer com que no momento que você entra ou sai ou fica no seu patamar, você consegue edificar quem está perto de você. Aleluia. Só não venha me dizer que você é daqueles que desanima alguém. Pelo amor de Deus, senão você vai acabar com essa mensagem. Você vai destruir toda essa mensagem aqui nesse ministério. Se você é daquele que no canto você desanima. Ah, mas eu não sou usado. Você está sendo usado por alguém. Se você não sabe, você está sendo usado por alguém, não sabe. Você está desanimando alguém que vai entrar no céu. É, meu Deus. Desanima alguém lá no teu trabalho para tu ver. Desanima aquela menina que está pagando quase R$800 lá na FTC Tecnologia e Ciência, na faculdade.
para ser uma advogada? Desanima ela para tu ver. Na mesma hora só não bota tudo no teu lugar. Agora por que a gente consegue ouvir o desânimo e receber o desânimo e permanecer desanimado? Por que a gente é assim, cristão? Por que uma palavra desanima você? Eu quero perguntar a você, fala o Espírito Santo aí. Por que uma palavra desanima? No mundo você nada desanimava. No mundo você não. Nada, Deus fez, Deus, rapaz. Vou botar para ver o derrame e acabou. Passou a ser crente, virou astalta. Tudo que ouve, tudo vai pro chão. Meu Deus. Ei, alava-se, são equilíbrios. Aleluia. Por favor, irmãos, a gente viu aqui também, eu não vou repassar, tá certo? Só falar sobre os dons da sabedoria e ciência. Que a sabedoria vai lhe dar, é como você prega uma coisa, rapaz, eu passei por esse versículo aí e não vi isso. Aquela interpretação daquele dom da sabedoria lhe dá algo que ninguém nunca viu. Você vê algo que ninguém vê. Você passa por aquela ocasião. Você está lendo, ou quem sabe, você está ouvindo alguém falar alguma coisa, ou até uma mensagem. Dentro do que ele está falando, Deus lhe dá 3 coisas que ele não falou. Aleluia. Glória a Deus. Isso é ciência. Aleluia. E Deus, através da revelação da palavra, no ponto de vista do dom da sabedoria, vai demonstrando aonde nós estamos errando. E logo, o dom da ciência demonstrará como nós não devemos mais errar. Aleluia. É por isso, anotem, que igreja que preserva literalmente a palavra, ela é perseguida. Não só a liderança, como também os liderados. Aleluia, Deus. Sejam bem-vindos. A perseguição espiritual. Você está sendo perseguida? Então é por causa da Bíblia aberta aí, ó. Aleluia. Até para isso você não dá glória? Está com medo? Não dá glória a Deus porque está sendo perseguido. Não dá glória a Deus porque você está de pé. Glória a Deus. E você percebe que aí vem, logo após o dom da ciência, vai dizer o que aí? O dom do quê? Não, bem alto, toda a igreja. 1, 2, 3, depois da ciência. Olha aí. Eu estou no capítulo 8. Porque um pelo mesmo Espírito é dado o quê? A sabedoria. E a outro pelo mesmo Espírito. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. E o outro pelo mesmo Espírito, a fé. Aleluia. Olha para cá. Existe a fé contínua, que todo mundo tem. Quando você está no mundo, é claro que você tem fé. Obviamente, você pode ter fé em uma madeira, em um gesso, em uma corrente, em um galho de arruda, em uma espada de algum atrás da porta. Aí, outras têm fé em Deus. Eu tenho muita fé em Deus. Não deixa de ter fé. Quando você aceita Jesus como Salvador, claro que a gente aprendeu isso aqui em aulas, levando em condição, em aulas, diga-se de passagem, com de respeito à escola dominical. Deus já deixou a fé para nós, o Adão caído, a geração que nós estamos, né, desde Adão para cá, todos pecados. Deus deixou a fé como o pivô para acender a chama que está apagada. Aleluia. Aí Satanás sabe que a fé vai fazer um despertamento do espírito e a alma vai ser regenerada e vai passar a ouvir Deus de novo. Satanás diz assim: vem pra cá, olha, adora isso aqui, ó. Isso aqui vai tirar você do seu problema. Aí destrói. Porque Satanás sabe que Deus odeia a adoração a ídolos. Não é o caso aqui da mensagem, mas é só uma exemplificação. Então existe o dom da fé, que é contínua. Porém, existe a fé contínua e existe o dom agora da fé. Aleluia. E o dom da fé é que todo mundo não acredita, mas você acredita que vai acontecer.
providência. Aleluia! Aleluia, meu Deus. Aí você diz, não, agora já mudei agora. Deus já entrou com providência. Glória. Você já viu aquela pessoa que passou a luta? Já viu aquela história daquela irmã? Aquela mulher? Já foi aqui uma vez. Ela passando uma luta. Aí a menina pegou o esposo dela. Ela casada, a menina foi lá. Aí começou aquela coisa toda. Era crente. Olha o que é dom da fé. Sabe o que veio? O marido pegou a menina e botou dentro de casa. Aí a menina lá dentro de casa. A irmã cheia de fé começou a evangelizar a menina. A menina aceitou a Jesus, pediu perdão e foi embora. Aleluia! Levanta a mão para adorar, crente. Muitos aí levantou logo e abaixou rápido. Aleluia! Como dissesse assim, ó, se fosse eu, essa menina ia ver dentro da minha casa. Aleluia. Porque tem gente que não suporta. Não é que você é estranha não, irmão. Ou estranho. Não é que você é errado, não. É porque você não tem o dom da fé. Já o dom da fé diz assim, não, ele vai sair daqui da minha casa hoje. Aleluia! Determinação. Aleluia! Não precisa, irmã. Ô, glória para Jesus. Deus lhe dará essa noite esse dom para a glória de Jesus. E junto com esse vem o dom da sabedoria e da ciência. Alguém pode levantar a mão para dar um grito de glória a Deus? Olha só, ainda assim no capítulo 8. Logo após o dom da fé, e outro, pelo mesmo Espírito, o quê? O dom de curar. Nós falamos aqui um pedacinho semana passada que é os dons de curar. Deus, Ele pode te usar. É por isso que às vezes a gente não entende. Aí você pensa, por exemplo, eu por exemplo, vou dar um exemplo de mim. Deus pode me usar aqui agora nos novos dons? Claro que pode. Porque o texto demonstra que é uma diversidade de operação. Mas o Senhor só fez me usar. O que permanece sobre mim é o dom da ciência, a palavra, alguma coisa assim. Mas sobre você, deposita sobre o seu espírito o dom da fé e também da cura. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor pode me usar aqui na palavra, na ciência, e também me usar também agora aí no dom de cura. Aleluia. Então a operação, olha para cá, a operação do Espírito Santo na igreja é de forma geral. Ele quer usar todos. Você está com uma dor na cabeça, bota a mão assim na sua cabeça. Quando você tiver uma dor, diga assim: Senhor Jesus, em teu nome eu repreendo essa dor agora. Aleluia! E ela vai sair. Glória a Deus. Porque o nome de Jesus, toda doença, todo demônio está submisso ao nome de Jesus. Agora tem aquela cura que somente Deus pode curar. Às vezes a pessoa unge uma roupa e pede para a pessoa vestir, ou apresenta uma roupa e pede uma pessoa vestir. Deus vai e cura a pessoa. Dons, diversidades. Bebe aqui essa água aqui agora aqui. Você bebe essa água aqui. Deus vai lhe curar agora em nome de Jesus. O pessoal vai beber. Eu profetizo, você vai tomar esse remédio só hoje. Tome esse remédio hoje, amanhã não vai tomar mais. Esse remédio que você vai tomar hoje é o posicionamento de Deus usando o dom para curar aquela pessoa. São dons de curar. Você tem uma pessoa na sua casa, olha pra cá, que está viciada em drogas, em bebida forte, em tabagismo. Faça uma oração. Aleluia! Eu vou determinar aqui na minha casa
casa, essa garrafa vazia aqui, eu vou pegar essa garrafa, em nome de Jesus. Aleluia. Não vai estar nenhuma vazia dentro da minha casa aqui. Nenhuma. Ou seja, nem cheia e nem vazia. Aleluia. Você determinou. Se não vai ter vazia, é porque não vai estar cheia. Aleluia. Pelo poder da palavra de Deus. Aí vem o que eu falei no sumário. Se você tem força de fazer tudo, de acordar 4 da manhã e trabalhar, por que não tem força para repreender? Espera pra cá que vai apertar. Você tem força para sair, meu irmão, até de dor de cabeça, até com febre você vai trabalhar. Aí na hora que para exercer o que Deus quer na sua vida, você fica assim, como está aí agora, esperando alguém botar a mão na sua cabeça. Ou se não dizer assim, ó, irmã, qual é o nome da irmã? Jaqueline, fique de pé. Estou falando, tá? Fique de pé. Receba aí a cura agora aí, total. Deus está te dando a cura, total. Vai ficar esperando assim. Mas determinação não. Tem gente que é até ruim, que até mesmo no médico, o médico fala assim, toma isso aqui direitinho, pega aqui, ó, pega por pegar, vai lá, compra R$400 de remédio, aí fica tomando assim, ó, como tal. Quando quer, você vê que o releixo, até questão física, tem dificuldade. Que dirá questão espiritual? Olha pra mim, irmão, é coisa séria. Aleluia. Você quer ser curado mesmo? Glória. Dessa doença espiritual? Jesus perguntou sério. Você quer ser curado mesmo? Ou você está brincando comigo? Você quer mudança na tua vida? Ou você vai esperar? Não, vou esperar quando chegar a próxima quarta para ver se esse pregador tem fogo mesmo. Você tem que fazer isso aqui agora. Aleluia. Aleluia, meu Deus. Por favor, capítulo de 1 Coríntios 12, versículo 10. E outro pela operação de... Aqui já sabe. É aquela doença que está desenganada pelos médicos. Aleluia. É aquele dom que a pessoa está sem o braço. Lacidéria. E Deus lhe usa para voltar ao normal. Está desenganado pelo médico. A partir de hoje você está curado. Capítulo 10, capítulo 12, verso 10. Ainda. E a outra, a profecia. Queridos amigos, o dom da sabedoria e o da ciência, ele está consolidado também ao dom de discernimento, que é após esse aqui. Está consolidado também um dom de profecia. A profecia, que levada em condição à igreja, ela é para edificar. É claro que a profecia prioritária é isso aqui, ó. Aleluia. Glória. Aqui já é uma profecia. Aleluia. Toda segunda aqui a profecia é 1 hora. É 1 hora de profecia. Para quem gosta de profecia está aqui. Então a profecia é para edificar, consolar e exortar a igreja. Os cuidados que nós temos que ter hoje é os cuidados redobrados. Porque o Senhor edifica a igreja com esses dons. E a revelação também está consolidada a esse ponto de vista, que é a profecia. Todavia, quando alguém tem uma profecia para passar, ou vai ser tomado em profecia em línguas estranhas, é claro que sobre aquela profecia Deus vai exaltar a igreja acerca de algo, vai consolar a igreja ou vai edificar. Passando disso, obra de engano. Você levantar em profecia e abater a igreja a ponto de dizer que está todo mundo em pecado, está todo mundo aqui vai para o inferno, você vai ser problema. Porque da Bíblia não ensina isso. Tem pessoas que têm certas revelações e pedem microfone para falar para a igreja. Quero passar algo para a igreja aí. Cuidado, viu você aqui, ó. Cuidado. Se tem que chamar o pastor. Você sabia que se você tiver um sonho tenebroso com a congregação, você tem que falar primeiro o seu dirigente. Quem aprendeu isso aí? Não aprendeu, vai aprender hoje.
Quer dizer, eu preciso entregar esse sonho. Eu vi esse teto desabar. Eu vim pegar fogo nessa igreja. Entrou um rapaz aqui, matava todo mundo que estava no culto. Chame o seu pastor primeiro. Passa para ele. Ele conhecendo o vaso, sabendo que aquele vaso é equilibrado, ele vai passar o microfone para aquele vaso e a igreja vai decidir a profecia. Aleluia. Glória a Deus. A glória é dele ou não é? A igreja percebe se é o noivo que está falando ou não. Por isso que vocês não podem se abaterem. Olha para cá. Qualquer tipo de profecia aqui, manda logo calar a boca. Qualquer tipo de profecia aqui vai ofender. Você tem que ter autoridade. Aleluia. Você sabia, olha para cá. Você sabia que você botar alguém desconcertado aqui em cima para pregar, se você não tiver vigilância, a igreja se esfria, você não sabe o porquê. Louvado seja Deus por essa palavra. Isso é uma coisa séria. Isso aqui não é para correr, pregar correndo. Porque tem gente que ouve e parece que torce para que aconteça, para ver a miséria. Entendeu? Tem gente que tem um coração perverso. Deixa eu lhe mostrar uma coisa interessante, porque os sacerdotes, olha que coisa, olha que Deus. Por favor, irmão. Êxodo 28. Ó, eu não vou querer, parece que passei, mas não vou ficar, não tem condição não. Eu vou ver o que é que eu faço aqui. É muita mensagem. Aleluia. Êxodo 28, por favor, irmão. Jéssica, coloca aqui no quadro. O versículo 31. Êxodo 28, 31. Achou? Já vai estar com o microfone aí perto de você? Lê aí. Já que está com o microfone aí, vai. Vai embora. E farás o manto do éfode todo de azul. Peraí, aí, olha pra cá, igreja. Não leia não, gente. Olha pra cá. Isso aqui é Deus ordenando as vestes do sumo sacerdote. Vai embora. E haverá uma cobertura no topo certo dele. No seu meio, na sua cobertura, terá uma borda de obra de tecido ao redor. Certo. Como cobertura de ponta de malha, para que não se rompa. Ok, verso 33, leia bem devagar, do jeito que você está entendendo. E debaixo da sua borda e das suas bordas farás romãs de azul. Peraí, romãs de azul, de pano azul, vá. E de púrpura e de escarlate. E o que mais? Em volta da sua borda. Sim. E sinos de ouro. Opa, peraí. Em volta da borda. Olha só, gente, olha só, isso aqui é sério. Não perca atenção não, por favor, senão quebra a revelação e você se perde, até para você ensinar outra pessoa, pelo amor de Deus. Ao redor tinha o que aí? Uma campainha. Peraí, deixa eu pegar essa campainha aqui. Tinha uma campainha e sino de ouro ao seu redor. Ao seu redor. Lê o 34. Um sino de ouro. Sim. E uma romã. Um sino e uma romã. Um sino de ouro e uma romã. Um sino de ouro é o que ele está lendo. E uma romã, olha a exigência, vá. Sobre a borda do manto ao seu redor. Sim. E isto estará sobre Arão para ministrar, e seu som será ouvido quando ele entrar no lugar santo. Certo. Diante do Senhor. Certo. E quando sair, para que não morra. Olha pra cá. A exigência das vestes do sumo sacerdote. A minha prática aqui, em relação aos dons, em relação à profecia e o discernimento, é que Deus exige que tenha romã, juntamente com o sino. Romã aqui é um fruto doce. A casca era dura e era muito doce. Representação da romã significa os frutos do Espírito. Aleluia. E aí, junto do fruto do Espírito, você já pegou, se não pegou, eu vou explicar de novo. Junto
alto do fruto tinha um sino de ouro que representava os dons. Aleluia. Porque não tem como você ter um dom de Deus se você não tem um equilíbrio nos frutos. Se você é muito ignorante, entendeu? Você é um pedaço de cavalo, você é só Jesus na causa, você não tem controle, você só o sangue de Jesus, você não tem como receber. Porque você é um desequilibrado. Então você não vai respeitar quando o pastor fala assim: ah, não, você não pode entregar esse sonho aqui não. Então você vai entender isso como ofensa e vai ficar assim, Aí o Senhor vai fazer assim com a campanha do seu ouvido, ó. Cadê o fruto? Aleluia. Manda glória, manda aleluia. Ô Moisés, você quer ver um versículo que a gente vai sair daqui dando glória até em casa? Não fica diferente com o pastor não. Vamos lá. Êxodo não, Levítico, bem, é vizinho aí. Deixa eu ver aqui, meu pai. Achei. Ou como eu achei. Eu já gosto de achar. Capítulo 16. Glória a Jesus. Aleluia. Vamos ler a partir do verso 1. Achou? Aleluia. A menina aqui a Jéssica já colocou e você lê. Vá, meu filho, vá. E o Senhor falou a Moisés. O Senhor falou o que a Moisés, Giovanni? Após a morte dos 2 filhos de Arão, Sim. quando eles ofereceram diante do Senhor e morreram. Peraí, segura aí. Após a morte dos 2 filhos de Arão, quando chegaram diante do Senhor e morreram. Verso 2. E o Senhor disse a Moisés: fala a Arão. Segura aí. Olha pra cá, gente. Olha pra cá. Quem que tinha morrido? Olha pra cá, não leia não. Bota aí o número 1. Quem tinha morrido? Os filhos. Imagine, você tem uma casa que está em luto. Segura que eu quero ver. Olha pra cá, profeta. Olha pra cá, para ter discernimento. Isso é muito importante. A casa está em luto. Aí Deus vai no ouvido de Moisés: Moisés, você não está pegando lá na casa de Arão, mas dá uma avisada a ele. Vai no ouvido dele lá. Você não vai entregar a profecia. Olha só. Meu Deus. Vá lá, olha o que você tem que falar no ouvido dele. Aleluia. Diga a ele. Bota o 2 aqui, minha amigona. Obrigado. Dispôs o Senhor Moisés: vai dizer a Arão lá, teu irmãozinho tá zangado, morreu gente lá, mas isso mesmo, que não entre no santuário. Lê aí o restante. Para na vírgula. Não entra no santuário. Segura. Quando o sumo sacerdote, vestido de romano, vestes sacerdotal, com os romanos, melhor dizendo, com as romanas e também com os sinos, meus amigos, todo pronto. Olha só, meu pastor, ele é sumo sacerdote, deve entrar a hora que ele quiser. Olha que Deus diz, olha equilíbrio. Ele não deve entrar e ficar saindo, ou seja, não pode ficar para lá e para cá. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas pastor, não estou entendendo, porque é uma vez no ano. Pois bem, olha só, olha a exigência. Uma vez durante 365 dias, quando ele entrasse, ele não poderia ficar para lá e para cá. Ele tinha que ter equilíbrio no que vai fazer. Aleluia. Para Deus. Glória a Deus. Olhe para mim aqui. Não tinha ninguém dentro do templo. Deus já exigiu isso? Que dirás hoje? Você está ouvindo? Você está ouvindo não? Ou não quer ouvir? O problema é seu. Aleluia. Não tinha ninguém que queria isso. Você sabe por quê? Olha para cá. O sacerdote, quando ele entrava, ele tinha que saber o que ele tem que fazer. Por isso que os dons não bagunçam a congregação. Aleluia. Ele equilibra a congregação. Não afoga o irmão. Ele levanta o caído. Pode aplaudir o Espírito Santo aí. Tenha cuidado com o que é que você ouve. Aleluia. Quem não vê, espalha essa mensagem, tá? Aleluia. Missionário, quando eles entravam, ele entrava pela porta, e aí dava-se duas divisórias, que é lugar santo e lugar santíssimo. Vamos dizer
dizer que aqui é o lugar santíssimo de estar os irmãos aqui. E aqui está, isto é, aqui está a cortina, certo? Logo, quando ele entrava, bendito seja Deus, sua palavra dura para sempre. Então ele não poderia ficar assim, esquecendo das coisas, entendeu? Ele tem que saber o que vai fazer. Não poderia, olha o texto lá, olha o texto lá, olha o texto lá. Que não entre no santuário em todo o tempo. Para dentro do véu, não pode ficar toda hora, entendeu? Ó, abrindo o véu aqui, entendeu? É por isso que às vezes, agora recentemente eu vi um pastor repreender 70 anos de congregação, 70 anos de aniversário de igreja. O pastor repreendeu um grupo de pessoas que estava incomodando a mensagem. Ele pediu, gente, por favor, eu vou parar aqui. Vocês estão atrapalhando a ministrar 70 anos de igreja. Irmãos, não se deve se levantar toda hora na hora da mensagem, não, irmão. Será possível que vai ter que falar isso no meio de visitante? Será que você vai ter que repreender no meio dos visitantes? Isso pode lhe abater de tal forma que você nem queria mais vir aqui. Olha o texto lá, Bíblia. Glória a Deus. Não é para ficar, entendeu? Toda hora entrando no lugar do véu. Olha o texto bíblico. Diante do propiciatório que está sobre a arca. Então quando ele chegava, aqui estava a arca, estava aqui, ó. A arca estava aqui. Ele abria aqui, aí quando ele chegava aqui nesse lugar santo, algumas tradições falam que amarravam uma corda no pé. E aí a romana, deixa eu pegar aqui a minha romã de ouro, glória. Aqui, aí tá andando, ó, tá andando, tá balançando. Porque a presença de Deus faz barulho. Aleluia! No mínimo, deixa eu falar. No mínimo, quando a presença de Deus vem sobre a sua vida, você tem que mostrar algum sinal, irmão. Porque senão demonstra que está morto. Parei de tocar. Não é morto, irmão, está morto, está dentro do tempo, está morto. Aí ninguém podia, mas vou entrar para socorrer. Se entrar ia morrer, porque somente o sumo. Então amarrava a corda. Porque se ele parasse de tocar, puxa, e aí a tristeza do povo. O povo já da história dos hebreus. Agora um livro grosso, tá alto, tá mandando livro. É muita coisa para ler. O povo lá de fora, quando via que não parava de tocar a campainha de Deus, os dons de Deus estavam movimentando na casa, o povo jubilava. Aleluia! Glória a Deus! Adonai! Porque Deus recebeu o sacrifício e ninguém vai morrer. Glória a Deus. Então o sacerdote, ele chegava aqui, olha para cá, alguém me ouve, diga amém? Ele não poderia fazer isso aqui, ó. Dar uma volta aqui na tampa do propiciatório e ficar de frente para o tabernáculo, como eu estou aqui. Não pode. Ele teria que ficar exatamente aqui. Aqui ele fazia tudo. Mas eu vou dar uma volta que ninguém está vendo. Vou subir aqui e vou ficar aqui de frente. Não pode. Porque esse lugar é o lugar de Deus. Por isso que se deve se respeitar isso aqui, ó. A glória sobe ou desce nesse lugar. Se respeitar quando alguém está ministrando. Estou de frente ao culto. Vai pregar você daqui? É o de cá? Esse daqui, da cá? Qual é que vai pregar hoje, amanhã? É o senhor? Vamos receber com as palmas. Com as palmas. No momento que a pessoa fica aqui, mantenha a reverência. Mantenha o equilíbrio. Porque a profecia vai ser pregada. Ele não poderia, ele tem que ficar lá. Agora, olha o que Deus fez. Rasgou. Cadê a zoada? Deixa eu falar lá, sabe pra você fazer zoada. Cadê a zoada da igreja? Cadê quem está vivo? Quem está vivo? Quem está vivo? Deu acesso a você aqui. Olha a liberdade que você tem de ter cronograma de que dia você vai pregar, de que momento você vai dirigir. E você ainda diz não. Meu Deus, fala. Você ainda diz não, é isso mesmo que você está fazendo. Você diz
eu não sei escrever. Deus não está perguntando se você sabe falar, se você sabe escrever, se você não sabe ler direito, se você ultrapassa as vírgulas. Não interessa! Deus quer usar a sua vida! Ah, mas o problema agora, pastor, é porque tem gente me olhando. Lá não tinha ninguém, ei, mas tem um anjo do teu lado aqui, terra. Manifestação, irmão, olha pra cá. Eu não aceito frieza. Não aceito. Não aceito. Não aceito. O mundo faz uma bagunça. O mundo aí fora com esses paredão, deixa qualquer um aí que mora perto de paredão, é uma luta para dormir. Fecha as portas, mas não tem jeito. E se a porta for de alumínio, só Jesus na causa. É uma luta para dormir. Aí você faz aquela coisa toda e liga para tal, e não adianta nada. O sistema está tudo dominado por demônios. Aí chega num culto aqui, eu peço para levantar a mão das 7 voltas, nenhuma dá, pelo amor de Deus. Meu Deus. Dá um glória a Deus, não se mexe. Pelo amor de Deus, oh glória para Jesus. Não tem ninguém paraplético aqui, não tem ninguém aqui paralítico, não tem ninguém surdo, não tem ninguém cego, não tem ninguém sem os braços, não tem ninguém sem as pernas. Está todo mundo respirando, está todo mundo pode falar, todo mundo está respirando bem. Levante a mão, fala alguma coisa, enaltece o Deus que fez os céus e toda a terra. Aplaudir, pode dar glória a Deus, faz alguma coisa. Se vocês estudarem, tem tanto versículo para ler aqui, não vai dar para eu falar. Se vocês estudarem acerca dos avivamentos que aconteceu na Europa, você vai ver lá Coliseu, lugares de grande porte de pessoas destruídos, acabados. Igrejas que eram pequenas, eram um fervor, era uma alegria, um gozo, era uma unção tremenda. Só bastou comprar um terreno, só bastou botar uma galeria, ar-condicionado, esse crente ficou pedra dentro da igreja. O pregador prega, 7 dá glória a Deus, mais de 70 fica calado. Que tipo de culto é esse? Que tipo de trabalho é esse? Ou melhor, que gratidão é essa que nós estamos dando para uma profecia tão clara para nossos dias? Por exemplo, no culto da palavra, glória a Deus que essa igreja é avivada. Pô, aqui graças a Deus, dá glória a Deus. Graças a Deus, continue assim. Aleluia. Mas você chega aí, eu já fui pregar em lugares que meu Deus, o que é isso? E festividade. Se é festividade, está assim, quem dirá quando não é? Se é festa, grupo de fora. Preciso ser prático. Olha os cuidados que nós temos que ter. Eu preciso que você seja rápido na leitura. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Versículo 15. Meu Deus, muita coisa para falar aqui. Atos 8:15. Quem achou pode ler, irmão, só para a gente ganhar tempo. Até eu mesmo. Os quais, tendo descido, oraram por eles, para que eles pudessem receber o Espírito Santo. 16. Porque ainda não havia descido sobre nenhum deles, gente. mas somente eram batizados em nome de Jesus. Ou seja, o batismo das águas. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, que é o batismo das águas. 17. Então lhe puseram as suas mãos e eles receberam o Espírito Santo. Peraí, só botou a mão aqui, ó. Recebeu o Espírito Santo. A gente chama, bota um louvor aqui para cantar, uma irmã para cantar, uma banda para cantar, e aí pede o povo para dar glória a Deus. Repare a dificuldade. Só colocava as mãos e recebia o Espírito Santo. 18, leia rápido. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhe ofereceu dinheiro. Opa, segura aí. Aí agora, depois do dom de profecia, vem o dom de discernimento de espírito. E aí eu vou lhe mostrar como discernir. É por isso que, olha pra cá. É por isso. Ah, mas eu não sou batizado no Espírito Santo. Aqui eu te pedi.
que às vezes você tem um dom de discernimento e não sabe. Irmão, eu vou lhe falar uma coisa. Deus não deixa a sua igreja, entendeu? A mercê de qualquer coisa. Por mais fraquinho que você esteja, Deus fala assim para você, ó. Aí não é eu não. Aleluia. Saia daí. Desliga. Ele fala alguma coisa. Vamos ler mais? Você está no 19 já, meu filho? Você leu 19, não foi? Dizendo: dai-me também este poder, Sim. para que aquele sobre quem eu impuser as minhas mãos possa receber o Espírito Santo. Centenas de milhares de pregadores estão assim, querendo poder para ser mercadejante da palavra. Meu Deus. Porque o dom ele fica, Deus não retira, Deus cobra depois. Se você usou para edificar ou para enriquecer. Segura que eu quero ver. Segura vocês aí, ó. Segura vocês aí que andar, entendeu? É 100, 200, 400, é 300, é 1.000 e pouco, é 4.000, é 10 mil reais para pregar uma palavra de 1 hora. E o pior de tudo não é isso. É que o povo... fala alto, irmão. Tá com medo? Que eu sei que o povo é terrível. O povo faz o quê? Isso, Geraldo. Gostei dessa voz aí. Paga mesmo, dá tudo. Vai vender carro com desse jeito? Mas não, nessa pouco tá pagando, graças a Deus. Vai embora. Vai. Mas Pedro lhe disse: o teu dinheiro pereça contigo, O teu dinheiro pensa contigo. porque pensaste que o dom de Deus se compra com dinheiro. Agora onde é que entra o discernimento? Verso 21, anote na sua Bíblia. Tu não tem parte, nem sorte, nem assunto, porque o teu coração não é reto aos olhos de Pronto, Deus. aqui está o discernimento. Meu Deus. O teu coração não é. Você está conversando com a pessoa, não está no culto não. Você está percebendo que a palavra daquela pessoa não é para edificar você. Isso é discernimento, irmão. Você está percebendo que o que aquele irmão está falando não está edificando nem você, nem quem está naquele redor e nem a congregação que vocês congregam. Discernimento. Não precisa você estar cheio do Espírito Santo para falar para receber isso. Você percebe? Atos 14. Acho que vou ler esse aqui, cada horário, viu? Atos 14, 7. Do 7 ao 9. Vá. Atos 14, 7. Pode ler, meu filho. E ali eles pregavam o Evangelho. E estava sentado entre Listra certo homem enfermo, Sim. em seus pés, coxo desde o ventre da sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu Paulo falar, o qual foi fixando seus olhos nele e percebendo que tinha fé. E percebendo que tinha fé. Percebeu discernimento. Aleluia. Estou percebendo que aquele irmão, com alguma coisa, discernimento. Ele está falando ali, mas a direção que ele está falando não está sendo para edificar. Irmão, não use o microfone da igreja para isso. Para atingir, mesmo que você esteja aborrecido, mesmo que você seja mesmo a ponto de... Compreendeu? Mas não use não. Aleluia. Não use não, porque tem alguém que chegou cansado do trabalho. Tem gente que vem de longe, congrega lá na Pituba, sai daqui, vai lá para Pituba, sai daqui, vai para lá, para tal lugar. Tem pessoas que saem daqui, vai para Cajazeira, chega aqui para ouvir uma palavra e está ouvindo você dizer vida dos outros. Meu Deus. Vai ler a palavra para pregar a palavra. O povo veio ouvir a palavra. Quem veio ouvir a palavra de Deus aqui? Dentro desses, você percebe, para finalizarmos, o dom da interpretação das línguas. Irmãos, falar em línguas edifica a si próprio. Aleluia. Quando você fala em língua, essa chocarrice que eu estou vendo aí. E outra coisa, que é um dos impérios que também de embaraço. Quando você pegar o seu celular para ouvir essas bagelas, cuidado, porque ninguém que tem o Espírito do Senhor usa os dons para chocarrice. Esse não é o Espírito de Cristo, é o Espírito de demônios. Meu Deus.
Porque para decidir o espírito, a gente precisa entender que existe espírito do homem, anotem, espírito de Deus e espírito de demônio. Ali foi o homem que falou. Não, ali é o diabo. Até a doença. Tem doença que é o diabo. Você está falando que está levando para o médico. Ei, glória para Jesus. Jesus quer que você ore e repreenda. Aleluia. Você está gastando discernimento. Cadê o discernimento? E outra, antes de levar para qualquer médico, faz o que a igreja? Pronto, dá uma esperada. Então você está percebendo aqui que a interpretação, quando alguém fala em línguas, está edificando a si próprio. Eu não sei se você percebeu, quando Deus está usando, o pregador está normal, que pregando, e ele fala em línguas estranhas, repara. Ele fala em línguas estranhas, tá certo? Você está pensando que é dele mesmo? Ali o Espírito está dando uma edificação a ele e fazendo com que ele lembre o texto que ele orou e buscou. E edifica a si próprio. Seu corpo está sendo edificado. Por isso que é importante você não oprimir e não extinguir o Espírito. Você está orando ali, você começa a falar em línguas. Você não precisa sentir para falar em línguas, porque você já é batizado. Aleluia. É glória para Jesus. Então o seu corpo precisa ser edificado. Repare domingo aqui o que aconteceu. O irmão estava pregando aqui, a irmã começou a falar língua aqui, tal. Repare que não atrapalhou o culto e eles tiveram equilíbrio. E a pregação continuou. Ou seja, edificou o pregador e edificou o público. Agora, se você é batizado e faz lá tempo que você não fala em línguas, você enterrou o seu dom. Ah, mas tem muita gente falando línguas estranhas. Alguém precisa interpretar. Por exemplo, se você, é claro que isso aqui é inadmissível. Você está no evangelismo, aí você está pregando, daqui a pouco você está. O cara, o que está falando aí? Ele não vai entender. Aí o equilíbrio, você está pregando a eloquência lá fora, você começa a falar, você tira o microfone, fala em língua, mas no menos alguns segundos se encerra e volta novamente exatamente onde estava. Equilíbrio. Tem gente que é tão desequilibrado que ele na rua, ele está profetizando na rua, falando em língua para todo mundo, no ouvido das pessoas, que o outro também chegou, fala no ouvido e aquela coisa toda. Meu amigo, você está escandalizando. Qualquer coisa é uma profecia. Então manda me dizer. Está descendo a escada ou subindo? Ele não vai entender. Agora aqui tem uma reunião de muitas pessoas. Você vai em coisa ali, ó. Você está sentindo a presença de Deus ali, ó. Tranquilo ali, ó, bacana. E mesmo assim você tem o Espírito Santo, ó, vai dizendo assim, minha filha, cara aí que agora eu vou encher de outra forma. Você vai ouvir agora a língua do seu país. Aí você começa a ouvir, a língua do seu país. Olha, Deus falando comigo, tal, que eu tenho que tocar a minha campainha quando chegar no culto. A partir de hoje eu sei que mudou. Se a gente pegava fogo, já foi, né, irmão? Vamos pegar mais fogo ainda. Meus irmãos, vamos orar e agradecer a Deus. Se coloque de pé, por favor. Cuidado, irmãos, com essas brincadeiras que está aí hoje, com essas brincadeiras de línguas estranhas, com essas coisas que estão acontecendo hoje aí. Não está legal não. Tem gente entristecendo o Espírito Santo aí na televisão. Não vá não, gente. Não vá não. Sabe o que aconteceu com a igreja de Coríntios, minha amiga Célia? Ela voltou a ter divisão. A igreja de Coríntios voltou a deitar, homens deitar com gente casada. Capítulo 5 de Atos, tá? Leia lá. O menino deitou com a esposa do seu pai. Aí o Espírito Santo, ó, se entristeceu. A igreja passou a ficar fria. Você deve conhecer uma igreja que era fogo puro e hoje não é mais. Até porque eu faço uma pergunta individual. Tu sabe quem era você?
Quem era você? 5 anos atrás? Dias atrás? Lá atrás? Você não era assim. O que foi que te apagou? Meu Deus. Vai continuar assim para amanhã às 4 da manhã, chovendo, você tem força para tudo. Mas 2 horas de culto, que já foi aqui praticamente. Como serão os seus cultos depois desse culto? Quarta-feira começa antecipadamente. Quarta começa antecipadamente. Traga a sua romã e também traga seu sino. Porque Deus está esperando dos teus lábios o verdadeiro adorador. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. Já que está